Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui de novo, para a gente continuar falando das resoluções das equações do segundo grau. E hoje nós vamos falar especificamente de uma fórmula conhecida como fórmula geral de resolução das equações do segundo grau. Bom, ela é chamada de fórmula geral porque ela resolve toda e qualquer equação do segundo grau, seja essa equação completa ou incompleta. Apesar de vocês estarem no nono ano, eu sei que vocês já ouviram falar, da famosíssima fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara talvez seja a maior e mais importante fórmula para resolver as equações do segundo grau. Existem outras? Existe, tá? Mas talvez essa seja a que a gente mais utiliza, tá bom? Então, ela se apresenta assim para nós. X igual. X é o valor que nós vamos procurar na equação, certo? Então fica x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2 vezes a, beleza? Mas nós ainda podemos escrever essa fórmula dividida em duas partes. Vou mostrar para vocês aqui agora. Nós podemos escrever assim, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada. E agora, no lugar de escrever b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, eu vou escrever uma letra grega chamada delta. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Bom, eu substituí aqui, o que estava dentro da raiz por delta. Então, o delta nada mais é do que b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tranquilo? E por que eu faço isso? Bom, é porque na hora de resolver as equações, se a gente fizer o delta primeiro, a gente vai ter a oportunidade de descobrir algumas coisas sobre as raízes dessa equação. Quando eu resolvo delta, eu encontro uma solução positiva ou uma solução negativa ou zero. Então, isso já me informa muito sobre as raízes da minha equação. Então, olha só. Se o delta for maior do que zero, é um delta positivo. Então, a minha equação tem duas raízes diferentes. Se o delta, você resolveu o delta e ele deu igual a zero, então a equação tem duas raízes iguais. Se você resolveu o delta e achou um número menor do que zero, então esse número é negativo. Então a nossa equação não tem raízes reais, ou seja, ela não tem solução. Vamos recapitular o que eu acabei de falar? Então, se você resolve o delta e acha um valor positivo, você tem duas raízes diferentes. Se você acha o valor igual a zero, você tem duas raízes iguais. Se você acha o delta menor do que zero, um delta negativo, então a equação não tem raízes reais. Vamos para a prática para ver se a gente conseguiu alcançar aqui o objetivo? Vamos lá. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Então, eu coloquei aqui um exemplo A, tá? E a primeira coisa que nós vamos fazer é retirar os coeficientes, ou seja, retirar o valor de A, de B e de C dessa equação. O valor de A é aquele número que acompanha x ao quadrado, nessa equação, é o número 1. O valor de B é aquele que acompanha o x, que não está ao quadrado, nessa equação, ele é menos 7. O valor de C é aquele que aparece sem o x,
Então, aqui nessa equação, ele é o 10. Depois que eu fiz isso, agora eu vou resolver o delta. Eu vou achar o delta dessa equação. Vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. Nós vamos substituir agora o b pelo valor dele. Quanto é que é o b? Menos 7. Então, fica menos 7 ao quadrado. Menos 4, tá? Que é da fórmula, vezes a, e o a é quanto? 1, vezes c, e o c é 10. Bom, a gente substituiu, e agora a gente vai resolver essa expressãozinha aqui. Vamos lá. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, vai dar 49. 49 positivo, né? E aqui essa multiplicaçãozinha, ó, 4 vezes 1 vezes 10. Isso aqui vai dar 40. Ó, menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Então, aqui é menos. Delta, então, é igual a essa subtração aqui, ó. 49 menos 40, isso dá 9. Então, o nosso delta é 9. 9 positivo. Vamos voltar aqui para a regrinha? O que a gente já sabe das raízes dessa equação? Se delta deu 9, delta é maior do que zero. Então, a nossa equação tem duas raízes e as duas raízes são diferentes. E agora nós vamos encontrar essas duas raízes. Vamos lá? Para isso, nós vamos usar a segunda parte da fórmula. Vamos lá. X igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Beleza. Então, agora que eu escrevi a fórmula, eu vou substituir as letras, né, pelos seus respectivos valores. Olha só, menos b. E agora quem é o b? Menos 7. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, e o delta deu 9. Tudo isso sobre 2 vezes a, e a é 1. Agora vamos resolver. X igual menos com menos, mais 7. Mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é 3. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é 2. Beleza. Aí, olha só. Chegando aqui, a gente vai resolver usando uma vez o sinal de mais e a outra vez o sinal de menos. Então, nós vamos achar as duas raízes, usando o mais e depois o menos, tá? Então, vamos lá. Isso vai ficar assim, ó. X' para a primeira solução, tá? Vou chamar de x'. E x duas linhas para a segunda solução, beleza? Então, na primeira solução, eu vou usar assim, ó. 7 mais 3 sobre 2. E para a segunda solução, vai ficar assim, ó. 7 menos 3 sobre 2. Então, vamos lá. Vamos resolver o x' lá primeiro. Depois a gente resolve o x duas linhas. 7 mais 3 é 10. Dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. Uma raiz a gente já encontrou, 5. Vamos encontrar outra. 7 menos 3 é 4. 4 dividido por 2 é 2. Beleza? Nós encontramos as duas raízes. E como a gente sabia, as duas raízes são diferentes, o 5 e o 2. Então, a nossa solução aqui para essa equação é
2 e 5. A gente já sabia que ia encontrar dois números diferentes? Sim, porque o delta tinha dado positivo, tá bom? Então, vamos para o nosso segundo exemplo. Eu coloquei aqui, ó, x² menos 4x mais 4 igual a 0. Primeira coisa que a gente faz é retirar os coeficientes, o valor de A, de B e de C. Quem é o valor de A? 1. Valor de B, menos 4. Valor de C, 4. Agora, a gente vai encontrar o delta. Então, vamos lá. Delta é igual a B² menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. Nós vamos substituir agora o B pelo seu respectivo valor. B é menos 4. Fica ao quadrado. Menos 4, que é da fórmula, vezes A, que é 1, vezes C, que é 4. Fazendo isso, nós vamos encontrar agora, né, resolvendo a expressãozinha, o valor do delta. Vamos lá. 4 vezes 4, né, 4 ao quadrado é 16. E aqui nós vamos multiplicar, né, o 4 vezes 1 vezes 4. Isso aqui dá 16. Aí, olha só, menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Então, nós vamos ficar com menos 16. Delta é igual a 16 menos 16. E isso é 0. Então, perceba, delta é 0. Se delta deu 0, nós estamos aqui, ó, nessa situação, ó, delta igual a 0. A equação vai ter duas raízes, só que duas raízes iguais. Então, vamos atrás dessas duas raízes iguais. Então, nós vamos escrever aqui a fórmula x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. X igual, vamos lá, menos, tá aqui da fórmula, tá? E o b é menos 4. Mais ou menos a raiz quadrada de 0, né? Que é o delta, e o delta deu 0. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é o A. Beleza? Aí agora a gente vai responder essa expressãozinha. Simbora. X igual. Menos com menos, mais 4. Mais ou menos a raiz quadrada de 0, que é 0. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é 2. E a partir de agora, então, nós vamos achar as duas soluções. Vamos lá. X linha, nós vamos ter e x duas linhas para a segunda solução. Então, para a primeira solução, a gente vai usar com o mais e a segunda com o menos. Simbora. 4 mais 0 dividido por 2. Aqui na outra, nós vamos ficar com 4 menos 0 dividido por 2. 4 mais 0 é 4 e 4 dividido por 2 é 2. 4 menos 0 é 4 e 4 dividido por 2 é 2. Percebam, duas raízes iguais. Tá vendo? Delta deu 0. Duas raízes iguais. Bom, agora a gente vai para a saideira, um exemplo C aqui. Vamos lá, retirar primeiro os valores, né? Os coeficientes A, B e C. Simbora. O A é 3, o B é menos 2 e o C é mais 4. Bom, vamos resolver o delta. Vamos lá. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta igual, substituo o B pelo seu respectivo valor, que nesse caso é menos 2, fica ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 3, vezes C, que é 4. Então, vamos lá. Resolvendo a expressãozinha, nós vamos ter que delta é igual
2 ao quadrado, 4. Aqui essa multiplicação, vamos lá, 4 vezes 3 é 12 e 12 vezes 4 é 48. Bom, olha só, menos com mais dá menos e menos com mais dá menos, então menos 48. Vamos resolver isso daqui, achar o delta. Delta é igual a 4 menos 48 e esse resultado é menos 44. Agora perceba o seguinte, o delta deu um número negativo, portanto o delta está nessa situação aqui, ó. Delta menor que zero, o que acontece com a equação? Ela não tem raízes reais. Então, nós não vamos para a segunda parte, encontrar o x' e o x duas linhas. Por quê? Porque a gente não tem solução para essa equação. Então, acaba aqui, né? Nós podemos escrever aqui que essa equação não possui raízes reais. Ela não tem solução dentro do conjunto dos números reais. Bom, foi longa a nossa aula, tá? Mas eu espero que tenha sido proveitosa. E eu tô sempre aqui para te ajudar. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau.